Vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Esta parte do Evangelho que acabamos de ouvir trata-se daquele momento ainda à noite, depois que os discípulos, chamados de Emaús, retornam e ali estão conversando, estão falando com os outros. Enquanto eles falam, Jesus chega e lhes concede a paz. Eles estão assustados, com medo, por que não dizer apavorados. E o Senhor chega e lhes dá a paz, acalmar o coração, a mente, recolocar a vida no caminho, no seguimento. Mas eles ainda estão mais espantados. Mas é interessante que Jesus pergunta: "Vem cá, por que vocês têm dúvidas no coração?" Quer dizer, vocês ainda permanecem na incredulidade? Foi em vão que eu estive com vocês durante todos esses anos? Será que nada do que eu vos falei chocou o vosso coração? Foi ocasião para algum tipo de entendimento? Então por que tens dúvidas no coração? Veja minhas mãos e meus pés. Pelo amor de Deus, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aí, para quebrar o gelo, o que é que nosso Senhor pede?
Tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, para comer? Eu estou com fome, né? Para bater por boca assim, com quem não está entendendo coisa nenhuma. Aí pega um peixe assado, entrega ao Senhor, ele lapiou logo, né? Antes que alguém dissesse assim, me dê um pedacinho também. Lapiou logo, para dizer, a minha presença ressuscitada no meio de vocês é uma realidade, como esse peixe que acaba de ser devorado. E o Evangelho segue, São Lucas é muito criterioso nisto, quando vai nos dizer que Jesus procura agora abrir a inteligência deles. Não foi isto que eu vos falei, e começando como aconteceu com os discípulos de Emaús, passando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, Jesus narrava para ele todas as passagens das Escrituras acerca de sua realidade. E tomando ainda a palavra, vai sintetizar dizendo: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados o quê? A conversão e o perdão dos pecados. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Isso também para nos lembrar que Deus é paciente para conosco. Diz o salmista, né? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se Deus começar a levar em conta as nossas faltas, os nossos benditos pecados, as besteiras que nós fazemos, quem é que vai subsistir? Quem é que vai continuar vivendo em paz? Eu confesso a vocês que nem eu. No meio de um turbilhão de muitos pensamentos e de muitas distrações, como às vezes tenho eu, quem haverá de subsistir? Então temos que ser humildes para reconhecer que sem Deus nós não conseguimos dar um passo que presta para poder retomar o bom caminho. Mas uma curiosidade é clara. Hoje até na missa de manhã, Dom Fernando começava a homilia perguntando sobre isso. Claro, não vou repetir tudo que Dom Fernando falou, mas uma curiosidade que devemos ter: como estava Jerusalém após a morte de Jesus? Tudo bem, em um certo momento um tumulto, roubaram o corpo, os mestres e doutores da lei ficaram alvoroçados. O que é que está acontecendo? Nós temos que celebrar em paz a nossa Páscoa. Teve esse tumulto todo, mas depois tudo se acalma. Por quê? Jesus já morreu. Isso prova que ele não é Deus. Então não temos que nos ocupar destas coisas. Onde estão os discípulos de Jesus? No meio da rua gritando, falando de Jesus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Chegou um momento que tudo estava muito quieto. Os discípulos reunidos lá no cenáculo, trancados por medo. Muitos deles acabaram se afastando de Jerusalém, voltaram para a sua vida normal lá na Galileia, né? Pronto, tudo já aconteceu, não tem mais o que fazer, vamos embora, vamos voltar à nossa vida, porque este daí mesmo, ó, já foi, já acabou, Jesus já morreu, vamos embora. Tudo tranquilo. A partir daí, mesmo com a presença do ressuscitado, não é verdade que eles vão para a rua falar de Jesus, testemunhar Jesus. Mas padre, nós acabamos de ouvir nas leituras. Não, essas leituras elas se inserem na vida pastoral apostólica logo após o evento Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa da Ressurreição. A Páscoa judaica, como celebrada há milhares de anos, e agora a Páscoa do Senhor, a nova aliança, a aliança agora selada no seu nome,
na sua pessoa, como bem ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E o envio que ele faz até a festa da Ascensão, quando ele diz: olha, não, agora vocês não saiam daqui, permaneçam por aí, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então, até esse momento, não tem essa saída, esse falatório todo, esse blá 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 para o mundo. Não, eles estão aguardando esta promessa de Cristo chamada Espírito Santo. Como iria acontecer, eles não sabiam, mas foi a força de Deus para encorajá-los a sair em missão. Por isso agora, de um Pedro medroso, de um Pedro que nega Cristo, de um Pedro que disse que nem sabia quem ele era, a um homem destemido, corajoso, que é capaz de pregar em nome do Senhor, chamando à conversão os corações que estão desviados do verdadeiro Deus. Agora, por sua palavra, por sua pregação, e mais que isso, pelo testemunho de sua vida, chama para Cristo aqueles que participaram, muitos deles, inclusive da própria condenação do Senhor, quando excitados pelos mestres e doutores da lei, ali não estavam gritando que ele fosse liberto, mas que ele fosse crucificado. Pedro fala a uma multidão que agora se converte, porque antes, por saberem quem era Jesus, e agora, porque dele aqueles homens davam testemunho, e eles podiam crer, porque a fé vem pela palavra, e uma vez que a gente permite a palavra de entrar no coração, a inteligência se abre para crer. Deus está presente no meio de nós. Então todo o caminho para a frustração é aplanado. Tudo aquilo que era até então dúvidas já não existe mais, porque a presença do ressuscitado é uma verdade no meio deles. Por isso São João, ao final, já quase no final de sua vida, já velhinho, preso que estava na ilha, isolado, deposto para longe, tirou de Jerusalém, tinha ido para Éfeso, onde ainda hoje existem as ruínas da casa de Éfeso, onde morou João, e a Virgem Maria estava sempre com ele. Depois que é levado para a ilha de Pátmos, começam a enfrentar muitos problemas, porque está longe do seu território, numa terra distante. Mas como disse certa vez São Paulo, as minhas mãos estão acorrentadas, mas não a palavra de Deus. Então podia proclamar. E já com aquela habilidade da pessoa idosa, de um ancião de muitos dias, e de toda uma experiência de vida, podia pouco a pouco ir fazendo amizade com os comandantes das embarcações que chegavam na ilha para recolher pedras e minérios, e fazendo amizade com eles, podia entregar-lhes um pequeno bilhete, e esses bilhetes começaram a chegar em Jerusalém, em tantos lugares, e as comunidades ao ler podiam identificar: é do nosso irmão em Cristo João. Ele não podia se identificar, porque logo seria morto na ilha, mas quem podia ler percebia que era uma escrita de um ancião. E quem era o ancião que ainda estava vivo de todos os apóstolos? Somente João. João é o mais novo e é o último dos apóstolos a morrer. Trancafiados lá numa cela, lá numa ilha distante, já numa idade que já não dava mais nem para se levantar uma pequena pedra. Mas aquele que não consegue mais levantar uma pedra no trabalho escravo que devia fazer, levanta uma nação de seguidores de Cristo por meio do testemunho que dava, pelas cartas que enviava às comunidades.
é do que nós precisamos hoje. Levantar esse povo, levantar essas comunidades pela palavra de Deus, e por que não dizer, pelo testemunho de nossas vidas, porque senão seremos nós, em primeiro lugar, aqueles que somos capazes de escandalizar uns aos outros, viu? Se não é a palavra de Deus que nos sustenta na caminhada da fé, não vai haver testemunho de fidelidade a Deus da nossa parte. Se não permitimos a palavra de Deus de penetrar o nosso coração e abrir a nossa inteligência, nós seremos capazes sim de destruir vidas de comunidades, não de edificá-las no amor. Que o ressuscitado entre nós, assim como abriu a mente dos discípulos de Emaús, e depois de todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, que Ele também venha abrir nossa mente e nosso coração, para não vivermos com medo, e diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, não somente de pandemia, mas da realidade do que nós encontramos de desafio pastoral de nossa paróquia hoje. Se for para denunciar as coisas ruins do passado, pode saber que vão contar comigo, mas também que vou fazer de tudo da minha própria vida para a gente levantar esta paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.